Olá, boa noite. Estaremos começando em breve mais uma live com Erlanger. Boa noite, amigos da live com Erlanger. É o momento em que você fica falando sozinho à espera das pessoas irem entrar. Já entrou a Marilis? Você vai solicitar, vamos ver se eu consigo te pescar, senão eu preciso que você solicite para entrar, não vou conseguir. Se eu puder solicitar para entrar no vivo, senão eu sempre quebro o tempo meu digital. Opa. Alô, alô? Será que... Albert? Marilis? Tá congelada? Já começou congelada? Alô, alô? W Marilis? Vou sair e vou te... sai e entra de novo. Que você tá... Gente, quando a gente estava marcando da outra vez, teve o apagão do Zuckerberg. Eu cheguei a achar que era sabotagem. Mas aí, como durou muito tempo, eu achei que não era tão importante assim. Que a Marilis é muito atacada pelas mídias sociais. Será que, de novo, vão ter sabotagem? Vamos lá solicitar ao vivo com Marilis. Muita emoção quando a gente lida com mídias sociais. Todo mundo me ouvindo bem? Agora Eu... entrou. Não, mas não tem... Oh, agora foi. Agora foi, não foi? Pô, eu achei que era... Você lembra que teve aquele apagão do Zuckerberg? Eu Eu cheguei lembro, a imaginar que era uma sabotagem para nossa live. foi bem no dia que eu ia participar. Não, mas demorou. Como começou a demorar muito tempo, aí eu achei que as minhas lives não são tão importantes assim para derrubarem. Mas vamos falar sobre isso, pessoal. Adora te atacar pelas mídias sociais. Marilis, aqui Foi. tem a gente começa com um arquivo confidencial. Família, Eita, família. Não, sabe, assim, eu acho importante assim. Aprendi como jornalista que as pessoas gostam de conhecer a história de vida das pessoas, para saber. Você não chegou aí do nada, você começou até em Ponta Grossa e tal, mas conta aí. Sua origem, sua é, família, formação, como é que é chegou no verdade. jornalismo? E eu já morei em alguns lugares, as pessoas se confundem um pouco. Muita gente acha que eu sou de São Paulo, muita gente acha que eu moro em São Paulo ainda, porque ainda escrevo para a Folha de São Paulo. Mas eu sou paranaense, sou de Ponta Grossa, morei lá menos da metade da minha vida agora. Logo que eu me formei, fui morar em São Paulo, porque eu tinha um namorado de São Paulo. E acabei apaixonada pela cidade. O namoro terminou, fiquei lá e fiquei morando 16 anos em São Paulo. Tive uma passagem fora do Brasil, fiquei 2 anos e meio na Austrália. E tô há 9 anos, quase 9 anos e meio aqui no Rio. Mas como é que foi a Você está me entrada vendo? no jornalismo? Então, eu estou vendo bem. Mas como é que foi que você descobriu o jornalismo, entrou no jornalismo? Eu sempre quis ser jornalista, eu fui inspirada, enfim, por jornalista de jornal impresso mesmo. Eu nem tinha essa coisa de trabalhar em televisão, não tinha internet na época que eu estudei, mas os meus pais sempre foram de ler muito jornal, assinavam revista, e morando numa cidade de interior, chegava no final de semana, não tinha muita coisa para fazer. Então era um programa meio de final de semana, principalmente de domingo, acordar e devorava aquela revista semanal inteira e os jornais. Eu recortava colunas do Clóvis Rossi e resolvi ser jornalista. E o meu sonho, Erlanger, era escrever um jornal, era escrever na Folha de São Paulo. Mas cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, fui trabalhar em assessoria de imprensa, abri até um escritório que foi bem sucedido no começo. Acho que eu estaria, inclusive, muito mais rica. Hoje eu estaria rica se tivesse mantido aquele meu negócio lá atrás, porque eu tive bons clientes, atendi grandes clientes, fiz a vinda da Cinemark para o Brasil. Mas eu tinha esse sonho e quando ele passou na minha frente, era uma vaga pequenininha no caderno de suplementos da Folha. Eu fui lá e acabei ficando pouco tempo, né, nesses suplementos. Fui para a revista da Folha, que é um lugar que eu acabei me especializando na cobertura de saúde. Olha que coisa. E depois eu fui para a Editora Abril.
fui para a revista Veja e fui para as revistas segmentadas, que eles chamam, fui para Men's Health, fui editora, escrevia sobre saúde, sobre nutrição, sobre sexo, e depois eu fiz a gente trouxe a Women's Health para o Brasil. E Que é depois de um tempão... que é escrever sobre sexo? É sobre orientação sexual, né? Não, na verdade eu escrevia sobre sexo mesmo, era uma coluna de uma mulher escrevendo numa revista masculina, então era do ponto de vista, o sexo do ponto de vista feminino para esse público masculino que era dessa revista. Tanto que depois, quando eu já estava trabalhando na TV Globo, quando eu vim para o Rio, eu fui chamada de volta para uma revista da Editora Globo, a GQ, a GQ, para escrever uma coluna de sexo. E era exatamente a mesma proposta e fiquei com essa coluna 3 anos e meio. Espero, inclusive, juntar um dia esses textos aí, que são vários. Dá um livro. Dá um livro divertido. Acho que tem algumas coisas que tem que atualizar, provavelmente eu não penso mais sobre algumas coisas da mesma forma. Mas daí foi isso, eu vim para o Rio, fui trabalhar no programa com a Fátima, fui lá desde o momento de implementação do programa, fiquei 2 anos e meio, e aí depois a minha carreira foi mais para a televisão, já fiz várias coisas, inclusive na TV Globo mesmo, e a coluna na Folha eu fui chamada para escrever quando eu estava no programa da Fátima, já tem 7 anos e tanto. E de lá eu continuo assim, tentando equilibrar esses vários pratinhos na minha vida, porque eu já faço internet também. Eu esqueci de perguntar logo de saída. Esse sobrenome Jorge, opa, caiu. Mas a gente vai. Estão falando a minha imagem tá ruim também? Esse positivo é que tá ruim ou que tá bom? Caído. Olha, é sabotagem. Não. Olha só, é que a internet é muito ruim no Brasil mesmo. Jorge, que sobrenome é esse? Na verdade, não é Jorge, o sobrenome é Pereira Jorge. Eu não uso o sobrenome da minha mãe, que é Deichmann. Esse sim, um sobrenome judeus, pela parte da minha mãe, meus bisavós vieram da Rússia, fugiram de lá na Revolução Russa. Comunista na origem. Tudo comunista. Tá tudo explicado na agora. Na verdade, eles estavam fugindo, né, do comunismo. Fugindo do comunismo, imaginava. Estavam fugindo do comunismo. E por parte de pai é Cristofani Pereira Jorge. Aí é uma mistura de português com italiano. A minha família é uma grande mistura. Sei como é que é, a minha também é. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu saí do Rio, você sabe, fui para Lisboa e tal, não aguentei. Claro que tinha família e tal, mas eu não sei como é que eu imaginei morar fora. Mas eu vou ter que fazer uma pergunta. Não é uma opção normal sair de São Paulo e vir para o Rio. É mais comum o contrário. Foi um expurgo da Folha de São Paulo? Por que você veio parar no Rio? Não, na verdade, eu estava na Editora Abril e eu já estava mais de 4 anos na mesma revista e eu tive, como acontece com várias pessoas, né, profissionalmente, eu estava esperando ter uma promoção ali dentro daquela estrutura onde eu estava e não rolou. E eu fiquei muito frustrada. E eu conhecia muita gente na TV Globo, sempre tive muitos amigos no jornalismo, mas eu nunca quis fazer o jornalismo hard news, que era onde todos eles trabalhavam. Então, fazer um jornal da Globo, Jornal Hoje, Jornal Nacional, e eu não tinha vontade. Mas quando rolou essa história, veio a história do encontro com Fátima, e eles estavam procurando uma pessoa com o meu perfil, que tivesse um bom conteúdo de impresso, uma boa experiência nessa área de comportamento e tal. E aí eu vim. E eu te confesso que foi difícil, porque eu já tinha trabalhado na TV. Aliás, você não lembra, mas você já foi meu chefe na CGCom.
Porque eu trabalhei, fui contratada pela Mônica Albuquerque. Ah, claro! Mas Nossa! eu era, assim, meio começo de carreira, sei lá em que momento eu tava. Acho que a gente nunca chegou nem a se encontrar, eu ficava mais em Ma- São Mas, Paulo. mas eu vou te falar, assim, passou por mim, sobrevive. Passou pela Mônica, então, que a Mônica é uma mestre Eu amo a braço Mônica, forte. sou É. super fã da Mônica. Eu já trabalhei com ela em algumas situações, essa foi uma das primeiras. E a Mônica, na época, me fez um convite para vir para o Rio, porque daí a Folha tinha me chamado para voltar. Aquela coisa de jornalista que você vai e volta, recebe um convite daqui, outro ali. Mas aí eu vim, de fato, em 2012. Aí vim para esse programa e vou te falar, fiquei 2 anos e meio lá, mas eu acabei ficando no Rio mesmo, porque eu me apaixonei por um carioca que era um dos diretores do programa. Eu conheci ele no meu primeiro dia de trabalho. Em 2 meses a gente começou a trabalhar e estamos casados há quase 9 anos e meio. Então eu acabei ficando aqui, mas foi um começo difícil de Rio de Janeiro. Eu reclamava muito da cidade, eu escrevi coisas Isso que. é que eu queria saber. Você já está aqui há quase 10 anos, né? Como diz a música do Fawcett com a Fernanda Abreu, Purgatório da Beleza e do É. Caos. Que você acha que tem de beleza e que é o caos? Olha, eu sofri muito nos primeiros 4 anos, porque eu gostava muito do Rio, vinha para cá, mas a minha convivência com a cidade era de turista mesmo. Eu chegava, aproveitava o que a cidade tinha de melhor e segunda-feira de manhã pegava a ponte aérea e voltava para São Paulo. Quando eu comecei a viver a cidade, não só eu percebi algumas dificuldades de que gente de São Paulo sempre reclama de serviço e tal, mas eu comecei a me incomodar muito com essas desigualdades que a gente vive tão de perto aqui. E eu achava que as pessoas que moravam aqui, que moram aqui, se incomodavam muito pouco, que as pessoas tinham assimilado essas desigualdades e a violência que eu até escrevi nessa coluna, que nunca atravessava o túnel Rebouças, e viviam, e assim, a gente vendo essa bomba relógio aí explodir, porque uma hora explode, as pessoas não querem viver com violência, não querem viver sem condições básicas de vida e tal. E eu escrevi algumas colunas que desagradaram muitas pessoas, mas em compensação eu fiz muitos amigos cariocas, que são meus amigos até hoje, gente que eu frequento a casa, gente que se tornou muito próxima, que me procuraram quando eu escrevi, principalmente a primeira, que o título era Vida é muito curta para morar no Rio. E foi uma crítica, enfim, pesada. E agora, recentemente, eu até voltei a escrever sobre isso, que é triste como a gente acaba se acostumando com as coisas ruins, né? E a gente viu nessa pandemia muita coisa se aprofundar de desigualdade, de violência, das questões da Covid e tal. E eu me coloco nesse lugar agora. Eu faço essa meia-culpa de me colocar nesse lugar, não do carioca. Sim, eu já me sinto quase carioca, mas da pessoa que mora aqui no Rio e acaba se acostumando com essa beleza e com esse caos. Falar uma coisa meio óbvia, mas o que é mais chocante é que a periferia em São Paulo fica na periferia. Aqui no Rio, todo bairro nobre tem a sua própria favela, do Leme ao Leblon. Então, a cidade partida está grudadinha. Exatamente. É muito Não, chocante exatamente. isso. Não que em São Paulo não tenha tudo isso, mas as pessoas acabam não sabendo dessa pobreza, o que é muito ruim. Ou, não é nem que não sabendo, mas não convivem com essa desigualdade tão grande. A gente aqui convive, a gente sabe, a gente vê todos os dias e a gente se acostuma e acha que a vida é assim. E a vida não deveria ser assim, né? Você falou, você se expõe pessoalmente, por isso que eu vou fazer umas perguntas. Pode perguntar. Não, eu não, assim, acho que a primeira vez que eu vi uma polêmica em que eu adorei porque eu concordo com você e tive muita coragem. Quando você escreveu um artigo dizendo que você não tinha nenhuma afinidade não pensava em maternidade, não queria ter filho. Você apanhou, foi ofendido e tal. Conta esse episódio, porque eu acho que dizer que a mulher é completa quando tem filho, que a gente conhece de mãe aí que não tem a menor vocação para ter filho.
Eu costumo dizer assim, ninguém chega para o rapaz e diz, tá namorando? Você está. Já casou? Casou. Já teve filho? Já. Vai ter o segundo filho? Conta aí como é que foi essa. Primeiro, como é que você maturou essa ideia e como é que foi a reação? Ué, primeiro que foi uma coisa muito difícil. Essa questão da maternidade é uma coisa tão imposta na vida da gente que mesmo uma pessoa como eu, que tenho educação, tenho acesso à informação, tenho acesso, enfim, a vários livros, vários pensamentos, você acha que aquilo é o script da sua vida. Você acha que em algum momento aquilo vai acontecer. E eu ficava esperando. Então, desde muito nova, eu via, por exemplo, amigas falando, eu quero muito ser mãe, ou o instinto da maternidade vai bater, aí de repente o relógio biológico vai bater. Porque aí eu fiz 39, 40 em nada, e o meu médico, vamos congelar óvulos. E eu tava, nessa época, ainda curtindo a vida doidada. Não, mas não entendi. Você chegou a tentar? Não tentei, porque nessa época eu ainda tava assim, tinha morado junto, mas estava curtindo a vida doidada, eu não tava pensando em ter filho. Só que eu já tava fazendo 39, 40, aí chega uma hora que você começa. E aí eu tenho daí esse relacionamento com o Mikael, que foi muito legal, que era um cara que também... E eu achava que maternidade, isso é uma bobagem, era um preconceito que eu tinha lá na minha cabeça, que maternidade, que eu jamais teria um filho sozinha, que eu teria que ter um companheiro, um parceiro, que eu jamais faria um projeto solo. E hoje a gente vê que isso é uma questão de decisão de cada pessoa, principalmente de cada mulher. E nesse processo da gente tentar ter filho, a gente começou a conversar sobre isso. E fazer uma coisa que talvez a maioria das pessoas não faça, que é: queremos ter filhos? Por que queremos ter filhos? Isso vai ser legal na nossa vida? A gente quer, entendeu? E aí a gente chegou a um consenso de que não, que a nossa vida era ótima, que na verdade a gente estava só querendo preencher ali aqueles vazios que a gente mesmo vai se impondo ao longo da vida. Foi um alívio, Erlângela, o dia que eu pude olhar no espelho e falar: eu não quero ser mãe. E tá tudo bem. E aí, claro que vem assim, muito apoio. Eu acho que eu dei voz, na época que eu escrevi sobre isso, a muitas mulheres que se sentem da mesma forma. Tem gente que acha que aquilo que você falou, que a vida da mulher só se completa com o filho. Mais recentemente, eu tenho visto um outro tipo de crítica por conta dessa onda super conservadora que a gente está vivendo, de dizer que a coisa mais satânica do mundo é uma mulher que não quer ter filhos. Eu sei que daí isso é usado para me atingir por questões políticas e tal, mas eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo que você pode imaginar. Como é que é? Crescer e multiplicar? Porque você não está seguindo a Bíblia, é isso? Deve ser alguma coisa desse tipo, mas eu sou muito atacada. E eu acho que é um assunto que ainda precisa amadurecer muito, sabe? Porque quando uma mulher... Eu vejo muito na época do Dia das Mães, né, as mulheres falando: você nunca vai sentir um amor tão grande na vida se você não tiver um filho. Ué, como você sabe, né? Por que de repente não pode existir ou haver outros amores que sejam tão realizadores quanto a maternidade? E para mim isso ficou tão claro, assim, sabe? Ficou muito claro nesse processo. Já tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que isso está muito resolvido na minha cabeça. E foi um alívio, porque eu nunca quis, nunca passou na minha cabeça. Eu nunca tive uma gravidez, eu nunca passei por um aborto, por exemplo. Então, foi realmente assim, eu convivo muito em paz agora com esse assunto, mas foi uma polêmica na época, hoje menos. Eu vou perguntar sobre o aborto, você falou em aborto, mas antes, assim, eu fico assim, eu não consigo entender, por exemplo, tanto no seu caso, mas como essas discussões que tem de homofobia. Por que as pessoas... Estou perguntando para jornalistas, nós não somos psicanalistas, tal. Por que as pessoas ficam tão incomodadas com as decisões individuais dos outros que não tem nada a ver com a vida dela?
Olha, eu acho que porque, de alguma forma, aquilo talvez mexa com as próprias convicções. A pessoa, de repente, acredita que a vida tem que ser, tem um caminho só, tem um roteiro só, um script só. E, de repente, quando ela vê pessoas fazendo outras escolhas, ou, enfim, trilhando outros caminhos que sejam muito diferentes do que aquilo que ela aprendeu, ou que ela entendeu que é uma vida certa, porque, né, a gente sabe que não existe vida certa. Eu acho que aquilo, na verdade, mexe com coisas mais profundas. É o que você falou, a gente não é psicólogo nem nada, mas eu sou super interessada nesses assuntos da alma, de entender um pouco as pessoas, e sempre gostei muito de ser repórter e conversar e perguntar e entender como as pessoas... Assim, por isso, inclusive, eu leio muitos comentários na internet para nunca ficar dentro de uma bolha só, mas eu acho que é isso, acho que deve mexer ali, né? As pessoas querem viver ali uma vida quadradinha, que todo mundo viva igual, que todo mundo, sei lá, viva com a mesma casa, com o filho, com o trabalho, que volte para casa. E o mundo está cada vez mais heterogêneo, então as pessoas precisam... E eu acho que, assim, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu sou bastante otimista. Eu acho que, olhando para trás, eu acho que o mundo está evoluindo bastante. Eu gosto daquele escritor, até vi uma entrevista dele esses dias aí, o Steven Pinker, que é considerado, né, um cara otimista e tal. Eu acho que ele quando você começa a olhar os dados, você vê que, assim, a gente pode ter até agora uns pequenos retrocessos, como a gente está vendo com esse governo e tal, e, na verdade, não só no Brasil, no mundo todo, essa onda conservadora, mas o mundo está andando muito mais para frente do que o contrário. Eu concordo, acho por número mesmo que você vê a longevidade do ser humano. Descobrimos uma vacina em menos de um ano, coisa que leva avanço e tal, menos na área do meio ambiente. Aí eu acho que a gente está... Exatamente. Mas eu acho que ferrado. até nisso acho que a gente está acordando. Tomara. Vamos lá. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro... Não foi não preocupado contigo, foi aborto. Aborto. Conta a história aí. No primeiro, o seguinte, você é religiosa? Não sou, não tenho uma religião, apesar de ter sido criada... Na minha família é uma loucura, porque eu tenho Você tá com um negócio na mão? É uma caneta ou tá machucado? É uma caneta. Achei que era aquelas coisas coloridinhas de band-aid. Não. Na minha família é uma bagunça, né? Porque eu tenho um lado judeu, aí eu tenho um lado que era católico, mas daí a parte da minha família católica e judia abraçou Umbanda, então eu cresci com uma mãe... eu cresci com um centro de Umbanda nos fundos da minha casa, com uma mãe de santo, uma loucura, né? E então, assim, eu tendo a simpatizar bastante com essa religião e respeito... Você sabe qual é o seu orixá, pelo menos? Eu sou filha de Xangô. E eu também. Sou filha de Xangô. Não dá para ver, eu comprei um machado de Xangô. Aqui tem um Exu caveira. Que eu tive que tirar do quarto, que o pessoal às vezes não gostava de entrar. Mas o Exu é super do bem. Mas eu também não sou religioso, tá em toda a galera ali. Mas eu perguntei a religiosidade porque ele pegou por aí para a questão do aborto, né? Não, foi um artigo que eu escrevi, eu acho que foi uma das primeiras vezes que Bolsonaro foi chamado, assim, pelo menos num título, talvez, de coluna, de genocida. Isso foi em outubro ou novembro do ano passado, já tem um ano. E eu lembro que eu estava em São Paulo ainda, meu marido estava entrando numa cirurgia e eu era muito cedo, comecei a receber várias mensagens das pessoas falando... o filho do Bolsonaro tá te atacando, não sei o quê, e aí foi o dia inteiro, e aí era uma coluna que eu falava sobre a responsabilidade dele em relação a tudo que a gente estava vivendo da Covid, dizendo que foi começo de dezembro, porque foi logo quando começaram a vacinar as pessoas na Inglaterra, que aquela senhora de 90 anos
foi a primeira pessoa vacinada no mundo e tal. E eu falava que, assim, que se a responsabilidade dele ainda não estava muito clara, né, apesar daquela gestão caótica que a gente estava vendo até o ano passado, a partir daquele momento que as pessoas já estavam começando a ser vacinadas no mundo e que a gente não tinha vacina, e olha que depois a gente foi ver todo o escândalo, né, da questão da compra da Pfizer, tudo, eu falei que ali a gente não tinha a menor dúvida que ele era um maldito genocida. E aí pegaram esse título dessa coluna, fizeram uma montagem, que, sei lá, Gabinete do Ódio, os filhos, essa galera é muito organizada. E eles pegaram um tweet meu de dias anteriores comemorando sobre a aprovação da descriminalização do aborto na Argentina. Argentina. Que não tinha nem a ver com o Brasil. E eu falando, né, do mundo. E é isso que a gente estava falando. O mundo está andando para frente. A gente está vendo que tem tido avanços, apesar do que a gente está vivendo aí de desesperador com esse governo. E aí fizeram uma montagem com esse tweet e eu falando que ele era um genocida. E assim, quem mesmo é genocida? E aí eu fui atacada pela toda a Liga das Senhoras Católicas, Evangélicas e tudo que você pode imaginar, e daí fui chamada de abortista, e sabe, uma coisa... Mas é o jeito que eles sabem funcionar, eles se organizam muito, vem aquela avalanche, nesse momento... Não vou dizer para você que eu já tô acostumada, porque Isso que eu ia perguntar, se te abala esse tipo de troço, porque é muito violento, né? Então... Hoje em dia, menos. Nessa ocasião, por exemplo, a única coisa que eu faço é eu fecho os comentários nas minhas redes sociais, porque eu não acho nem justo que as pessoas que me acompanham fiquem lendo aquelas coisas. É muito agressivo. Mas é algo que já acontece comigo, Erlândia, desde antes da eleição. O primeiro grande ataque que eu recebi dos bolsonaristas foi antes da eleição, em 2018. E dessa vez foi muito difícil. Eu fiquei 3 dias, assim, não conseguia sair de casa, tomando ansiolítico, passando realmente mal, porque foi muito violento, muito violento. Mas eu não conheço. Como é que foi essa história? Eu não me lembro o que aconteceu. Eu não me lembro se foi coluna, se foi tweet, mas foi alguma... Deixa eu ligar o... Não, se bem que tá aqui. Eles tiram alguma coisa de contexto, envelopam da forma que eles acham que podem soar como eles são, né, os guardiões da moral, e vêm para cima de você. De lá para cá, eu tenho tentado me blindar. Claro que às vezes eu fico mal e tal, mas eu tento não me deixar... Tento não deixar que isso me atinja, porque aquilo ali não, entendeu? Esse monte de xingamento, puta, vagabundo, tem tudo que você pode imaginar. Eu lembro de um que não, tem uma que eu fui pesquisar, que eu nem conhecia, que para mim eu vi assim, marmita de traficante. Marmita de traficante. Isso... Mas eles eu gostam... não entendi que quer dizer que é comida de traficante. Mas marmita de traficante é tipo que eu dou para traficante. Não sei exatamente qual é a lógica disso, sabe? Porque... Não, eu te confesso que a primeira vez que eu vi essa expressão foi com relação... Eu acho que eu preciso de um cabo de celular. Você alguma vez escreveu sobre legalização de droga, alguma coisa assim? Já escrevi nesse governo, inclusive, eu sou absolutamente a favor da legalização. Acho que todas as experiências que a gente tem visto fora do Brasil apontam para esse caminho. Em relação eu não sei, por exemplo, eu acho, no mundo ideal, a gente teria todas as drogas legalizadas, claro, com controle e tal, mas isso é uma conversa, sei lá, para quantos anos. A gente não vai ver isso acontecer no Brasil tão cedo. Agora, a maconha é inacreditável, sabe? A gente ainda está discutindo se pode legalizar para uso medicinal ou não. Já escrevi, enfim, em outros governos, já escrevi nesse governo, já fui atacada na época era o ministro da Cidadania, acho que era o Osmar Terra até, que era ministro da Cidadania, que é uma porta, né? A gente sabe que o cara, assim, Chico e Teco não conversam, mas esse governo é muito mal assessorado. Então, eu tenho falado de
todos esses assuntos que não são muito... Mas isso não é privilégio meu. Acho que hoje em dia a gente tem que falar mesmo e tá todo mundo, ainda bem, falando cada vez mais. É, então, eu estava tentando arrumar alguma ligação com o traficante, então deve ter sido isso, que você é favorável. Ah, a- a- talvez. É isso, O porque eu marmita não de estava traficante deve ser entendendo. isso. É, não tinha, eu é que não tinha ligado uma Não, eu coisa a fiquei outra. entendendo, tentando descobrir o que que é. É, eu acho que você não tem a visibilidade do Bonner, da Miriam, assim, mas assim, a Miriam não pôde ir num lançamento, num simpósio, sei lá como é que chama, um converscote de livros e tal. Você chega a ter medo em termos de segurança física, sua segurança pessoal? Eu tive, assim, para juntar aquilo, eu lembro que foi cancelada, né? Na verdade, foi cancelada a participação dela, foi uma coisa horrorosa. Miriam, uma querida. Aliás, acabei de receber o livro dela aqui que ela me mandou, então eu já vou fazer propaganda. E eu não sei se é um furo, porque é o seguinte, tem um projeto Favelivro, e eu ganhei uma biblioteca, quer dizer, que leva o meu nome e tal na Vila Kennedy. Ela vai ganhar uma biblioteca também agora, num bairro aqui muito Que bacana. lindo, E ela que lindo. merece pra caramba, porque ela tem Não, muito mais eu livro sou, do que eu. sou muito, muito fã dela e aquele episódio foi bizarro. Mas eu já tive, por exemplo, agora no começo do ano, quando saiu a coluna com aqueles adjetivos, substantivos, Vou chegar nisso. eu tava começando a namorar uma coisa de fazer alguns public posts e tal. E eu tinha algumas coisas engrenadas para o Dia dos Namorados. Todos foram cancelados. Cancelaram todos os trabalhos. Eu tinha fechado 3 ou 4 coisas de Dia dos Namorados e foram cancelados por causa daquele artigo. Naquele episódio, eu tive problemas, porque as ameaças ali, aquele xingamento da internet acabou tomando... Você fala... Eu contei 191 adjetivos e substantivos. Sabe que eu nunca contei, tem gente que fala que são... Não, eu contei, mas é difícil. 95, alguma coisa por aí. Assim, você foi a dicionário? Como é que foi? Gente, dicionário é uma coisa mais deliciosa do mundo. Deixa eu pegar um cabo aqui que eu tô com medo que a gente caia. Tá bom. Caramba! Pronto. É chifre de boi que tem lá atrás? É o negócio das cavalhadas ali de Pirinópolis. Mas é chifre para valer? Não, é de papel machê. Ah, porque senão é outra patrulha que você iam cair matando. Só faltava essa. Mas tem gente... Será que tá carregando? Acho que não tá carregando isso. Peraí. Ai, desculpa. Não, sem problema. A vantagem de live é que pode tudo. Só não pode cair. Acho que esse cabo aqui que não tá... Vou pedir socorro pro meu marido. Amor, arranja um cabo de iPhone pra mim. Urgente. Não tá funcionando. Mas enfim... como é que você montou aquela palavra? Conseguiu juntar tanta palavra assim? Cara, aquela coluna tem uma história... Tem uma história por trás daquela coluna, né? Primeiro que todo mundo acha que é um monte de xingamento. Ai, adoro essa coluna de monte de xingamento. É um monte de xingamento, mas ela tem ela teve... Eu consegui. Ela teve um porquê. Eu não sei se você lembra, na época, você não vai se lembrar, mas na época que saiu essa coluna, o Felipe Neto estava sendo investigado porque tinha chamado o Bolsonaro de genocida. E um professor em Palmas tinha mandado fazer aquele outdoor com o pequi ruído. Se você for olhar na coluna, são as 2 últimas palavras que tem na coluna e é o único... É o segundo parágrafo, tem o primeiro e é o segundo e único parágrafo que tinha ali. Por quê?
Eu falei, bom, não pode chamar o presidente, não pode mais xingar o presidente. E eu vi que nas redes sociais todo mundo daí começou a chamar ele de genocida, não sei o que lá. Isso foi em março. Eu já tinha feito isso, sei lá, em começo de novembro. Mas eu falei, beleza, vamos chamar o presidente de genocida. Eu falei, bom, como mais irritaremos o presidente? Como mais vamos exercer o nosso direito de desobediência civil? Gente, vou escrever uma coluna falando. E primeiro eu escrevi uma coluna que era só genocida Pequi roído, a coluna inteira. Era aquele espaço, aquele quadrado ali do tamanho da coluna da Folha, só com essas duas palavras. Tava ali poesia concreta. Que eram as duas palavras, né, que as pessoas que tinham ali tinham peitado o presidente, tinham usado. Aí eu falei, não, peraí, acho que eu vou fazer outra coisa, vou colocar outras coisas. E eu já tinha chamado o Bolsonaro, inclusive, de ignóbil, que foi uma coisa, inclusive, que o Flávio Dino, que é um governador que eu tenho maior carinho, uma relação ótima, usou várias vezes para chamar o Bolsonaro depois disso. É uma palavra ótima, né? Ignóbil é uma palavra... Ignóbil. Não, mas você não manteve estilo, não. Acaba com um pequi roído. Eu pequei roído por causa do negócio lá. E aí eu fui pro dicionário. E, gente, dicionário, numa época que a gente pegava dicionário para fazer dever de casa, pegava dicionário para escrever matéria, entendeu? Então, assim, o dicionário é uma maravilha. E eu demorei muito tempo, na verdade, para escrever aquilo. Quando ficou pronto, eu achei a coluna boba. Eu falei, coisa boba, esse monte de coisa aqui. E aconteceu o que acontece várias vezes. Eu escrevi uma outra coluna, que a Folha também publicou, só que daí no online, e mandei para a Folha, pro TED, que é quem fecha a minha coluna. Nessa época saía às quintas-feiras. Vou fazer make a long story short aqui. O TED recebeu, beleza, fechamos a coluna. Eu mandei super cedo naquele dia, porque eu estava viajando, tinha tirado uns 10 dias para descansar, mas acabo não conseguindo parar de escrever. E aí eu peguei e falei, TED, eu escrevi uma outra coluna aqui, vou te mandar, de repente vocês botam no online. Isso já aconteceu várias vezes na Folha, porque não adianta guardar para outra semana, porque se perde. A coluna que eu tinha escrito, que eu tinha mandado, o título era Família Rachadinha. Quando eu mando essa coluna, que são os substantivos, o TED me responde falando, eu acho que o Rui já escreveu uma coisa parecida. Eu falei, então relaxa. Falei, então estamos fechamos tudo lá, já tinha mandado o PDF com a outra coluna. 6 horas depois, que eu tinha mandado para ele de manhã, eu de férias, ele falou, a gente vai dar no impresso a outra coluna. Não, e daí ele me mandou uma coluna que o Rui tinha escrito uns meses antes. O Rui é meu amigo, querido, me dou super bem com ele. E eu ainda brinquei e falei, cara, eu preciso ler mais o Rui para não, né, dar uma dessa. E a coluna do Rui era uma coluna que tem vários adjetivos, só que ele começa dizendo que ele recebeu de um amigo, ele até dá o nome do amigo, uma lista com vários nomes, não sei o que lá. E eu peguei, e eu ainda falei, relaxa. E ainda pensei assim, bom, o Rui já tinha escrito um negócio parecido, isso aí, tá vendo? É bobo. Ninguém falou nada dessa coluna daquela época, é bobo, esquece. E eles deram a coluna. Erlanger, eu relaxei, fui fazer qualquer coisa, eu tava de férias. Daqui a pouco, comecei a receber um monte de mensagem, e aí foi o que você sabe. Só que daí eu até comentei com você, eu falei, a coisa quando o ódio vem dos dois lados. Eu fui atacada por esquerda e por direita. Eu fui atacada pela direita, bolsonarista, enlouquecida, me fazendo lista com um monte de xingamento, puta, vagabunda. Para mim, isso aí não diz nada do que eu sou. Mas pela esquerda, dizendo que era um absurdo ficarem compartilhando meu texto, porque afinal de contas eu só era crítica ao PT, que eu vivia detonando o PT, que não sei o quê, e que eu cheguei a ler isso, que foi inacreditável, que eu estava roubando o protagonismo contra o Bolsonaro. Te juro que eu estava roubando o protagonismo contra o Bolsonaro. E falei, gente,
que é isso? Para você ver o grau de loucura das pessoas de acharem que precisa haver um protagonismo contra esse indigente, esse maluco que está no poder. O que você acha do PT? As pessoas ficam falando que o Lula foi absolvido, quando na verdade os julgamentos foram anulados, né? E foram devolvidos 6 bilhões de reais. Empresário pode ser até coagido a dar depoimento. Agora, devolver dinheiro... Corrupção, teve muita corrupção no PT, certo? Não, eu também acho. Tanto que assim, eu fui muito crítica a isso. Eu acho que o partido está tentando reescrever uma história. Eu acho que eles têm o dever, o direito de defender tanto o Lula quanto, né, os outros políticos do partido. Eu acho que eles têm direito de, na verdade, estar nessa corrida aí para frente e nem nada vai acontecer, porque não há tempo hábil de haver nenhum outro tipo de processo, de julgamento. Acho que o que a gente viu que aconteceu na Lava Jato, e eu não cobri a Lava Jato, e isso é uma coisa também muito louca, porque eu sou chamada de lavajatista, de não sei o que lá. Eu nunca cobri Lava Jato, nunca escrevi sobre esse tipo de assunto, e as pessoas acham que porque você critica uma ou outra coisa sobre... Eu sempre fui crítica a qualquer governo. Eu acho que é o papel do jornalista, entendeu? Se é para você ser assessor de imprensa, você vai lá ser assessor de imprensa, você vai lá vai escrever um blog para defender o seu político de estimação. Se você quer ser jornalista, aquela frase do Milor, né? Jornalismo é crítica, o resto é armazém de secos e é oposição. Tem uma que é atribuída a George Orwell, mas não é dele, assim, jornalismo é publicar algo que alguém não gostaria de ver publicado. Exatamente. O resto é publicidade. Exatamente, é a coisa do Milor. O jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E eu acho que falta um entendimento. Agora, eu acho que a gente teve um excelente primeiro ano de governo Lula, o segundo ano a gente sabe que já teve vários problemas, a gente sabe, por exemplo, que em 2006 veio todo o escândalo do mensalão, isso está provado e comprovado. Eu acho uma pena que o Lula tenha insistido na candidatura da Dilma, eu acho ela como gestora realmente... talvez não tenha sido a melhor opção que o partido tenha feito, tem outros, e a gente sabe que se não fosse o mensalão, muito provavelmente a gente teria outras pessoas ali como candidato. Eu acho que essa questão da demonização do partido é ruim para a democracia. Eu acho que todos os partidos têm poder, eu acho que todos os partidos merecem crítica, alguns mais, outros menos. Eu acho que o PT tem uma chance aí de se reposicionar bem nesse jogo político. Agora, vamos lembrar que o PT foi para o segundo turno em todas as eleições desse período de redemocratização. Então, é um player muito importante, acho que representa muita gente. Eu acho uma pena que... eu acho que só perde quando, sabe, fica lançando livro... negando todas as questões que a gente sabe, que você mesmo bem colocou sobre a corrupção. Houve que são casos, por exemplo, que não necessariamente têm a ver com o ex-presidente Lula. Claro. Então, mas vamos ver. Hoje é a única pessoa que a gente consegue enxergar que pode fazer oposição ao Bolsonaro no ano que vem. Essa terceira via... Você não acredita na terceira via? Eu acredito em tudo. O Bolsonaro se elegeu, Erlângea. Como é que eu não vou... A gente tem que... Eu acho que hoje em dia política é uma coisa tão... Sabe, qualquer aposta que... Eu vejo muita gente cravando, não tem terceira via, o segundo turno já está definido. Tem um ano para a eleição. Acho que muita coisa pode acontecer. Bolsonaro pode não se candidatar. Eu acho que ele nem quer estar ali. Eu acho que Bolsonaro só não renunciou ainda porque sabe que vai ser preso, que os filhos vão ser presos. Mas eu duvido muito que ele queira, de fato, um segundo mandato. Ele Mas vai ter que se candidatar a alguma coisa para ter fórum privilegiado, né? Pois é. Alguma coisa ele vai ter que pegar. Eu não vou esquecer, porque você falou de apanhar dos dois lados. Eu acho que
a grande imprensa está muito vacilona a respeito. Tem um acordo hoje, PT com bolsonarista, amanhã vão estar votando uma PEC 5, que acaba com o Ministério Público, que é a Lava Jato, que a gente sabe que eles fizeram. O Moro foi um desastre. Foi uma lambança. Né? Ele deu um tiro no pé do combate à corrupção, não vamos entrar assim. Mas você sabe que está votando amanhã uma PEC 5 que acaba com o Ministério Público? Olha, eu não li em detalhes a PEC, até porque você viu, eu fiquei doente a semana inteira e até sábado eu estava num estado... Assim como achei que quando caiu era sabotagem, eu achei que tinham feito que nem o governo russo, tinham te envenenado. Não, mas eu não tô. Isso eu não vou comentar. Eu vi que tá rolando essa PEC, eu preciso ler, inclusive, porque amanhã eu já tenho que escrever coluna, mas eu tô um pouco por fora sobre as nuances dela. Mas é complicado. Bom, se está juntando PT e Bolsonaro, não interessa ao interesse público. É uma coisa muito estranha, mas vale a pena você dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Assim, minha opinião, mas assim, estão votando amanhã. A possibilidade que tem é que a nova se adiado de novo, mas é uma rasteira grande no Ministério Público. E que não é Moro, e não é. Tem até o manifesto seguinte: florestas, pedofilia, direitos humanos e tal. Esquece a corrupção. O Ministério Público é o que segura a onda mesmo. Foi com o Ministério Público passaram a ser presos ricos, né? É uma coisa. Enfim, mas aí que não acontecia antes, mas para você ver, né, que tudo que a gente viu agora com essa questão do Moro, Delanhol e tal, deixou aí uma mancha no Ministério Público que talvez muita gente agora olhe para essa PEC, e isso é um dos grandes problemas. As pessoas acabam apoiando alguma coisa sem se informar, ou sendo contra alguma coisa sem se informar, sem saber, simplesmente porque agora acham que o Ministério Público enfim, tomado de gente com o mesmo tipo de comportamento que a gente viu ali na questão da Lava Jato. Estão chamando a PEC da vingança, para você ter uma ideia. Mas enfim, depois você dá uma olhada. Essa é a minha opinião, enfim. Quando a gente marcou, você tinha acabado de escrever 1000 dias de pesadelo, né? Que o Bolsonaro estava completando 1000 dias de governo. Assim, nessa temporada Bolsonaro, quais são os piores episódios para você? Caramba! Os piores... Nossa, é até difícil, viu? Eu não sou uma pessoa que tem uma memória tão privilegiada, mas, assim, a gente teve esse período todo de Covid, pandemia, a gente não teve uma semana de... Sabe? Eu acho que todas essas frases que hoje a gente revisitou na CPI de hoje, sabe? De pessoas que foram lá depor, que perderam familiares e tal, e começaram a trazer de volta essas frases que ficaram tão marcadas pela administração dele, pelo governo dele, eu acho que mostram o buraco enorme que a gente está. A gente está há quase 3 anos sem governo. Eu acho que só isso já é uma tragédia em si. É um cara que já está em campanha para 2022, viaja para inaugurar a Ponte de Madeira. É uma coisa inacreditável. Eu acho que eu não tinha a menor dúvida, fui contra o Bolsonaro, tanto que, né, foi atacada antes da eleição e tal, mas eu não tinha a menor dúvida que ia ser um desastre. Mas eu acho que nem nos piores pesadelos a gente podia imaginar que fosse uma coisa tão surreal, distópica como a gente está vivendo. Porque eu acho que é isso, a gente está vivendo uma distopia. Assim, é inacreditável. Eu acho que é muito difícil olhar, não que o Brasil fosse perfeito antes disso, as pessoas falam, era bom, né? Não, eu acho que, assim, o país precisava melhorar e muito, ainda tinha muita coisa para melhorar. Mas, assim, eu cheguei na minha adolescência, eu cheguei na época da democratização, eu vivi, sabe, maquininha de remarcar preço no supermercado, cada dia custava uma coisa, eu com a família enchia o carrinho do supermercado porque no final do mês o salário já não valia nada. Me lembro de tudo isso. Então, assim,
passei por todo esse momento de acreditar que a gente ia chegar no que era o Brasil do futuro, e é muito frustrante olhar para isso agora, Irlanda, e pensar que esse futuro não vai chegar para a próxima geração, talvez para daqui 3 gerações. Você que tem filho, tem netos, talvez daqui a um tempo eles possam usufruir, mas eu acho que a gente não vai ver esse Brasil que um dia a gente chegou a sonhar que pudesse ser. Você levantou a bola exatamente para a minha penúltima pergunta, que é o seguinte: você falou que era otimista, agora fez um cenário pessimista. Que tipo de sonho que você tem em relação ao Brasil que você acha que você vai ver? Não meus netos. Pois é, não, eu sou pessimista. Tanto que eu falei para você, eu acho que a gente tem alguns... Você é otimista, falou que o mundo está melhor, que está tudo melhorando. Então, mas assim, eu acho que a gente está no momento de viver alguns retrocessos. A gente está aí com um país parado, a gente está vendo as coisas não acontecerem, tudo abandonado. Eu acho que lá na frente isso vai mudar, mas vai mudar também dependendo do que acontecer na eleição do ano que vem. A gente pode ter vários cenários e todos apontam para caminhos muito diferentes ou não. E aí, assim, eu sou otimista se assim, a gente tiver um pouco de paz elegendo alguém que discuta os reais problemas do país, que é o que a gente não faz, entendeu? Fica lá o filho do presidente postando foto vestido de árabe numa comitiva, sabe, escandalosa, com mais de 60 pessoas, no momento que a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, sim, eu sou otimista, mas essa questão do tempo, para a gente é muito imediatista, né? Estou falando assim, ao longo do tempo, da história, o mundo só progrediu. Talvez demore 20, 30 anos para o Brasil voltar on track aí. E aí, quantos anos eu vou ter? Vou ter 80 anos? É disso que eu estou falando, mas eu acho que em algum momento, o que eu vejo para o Brasil? Eu acho que o Brasil, apesar de ter essa parcela de pessoas aí que o Bolsonaro representa, 10, 15% dessas pessoas, eu acho que é um país de gente trabalhadora, de gente festeira, de gente... A gente está vendo essa questão da vacinação, olha que maravilha, as pessoas estão indo se vacinar, sabe? Desde o começo que se começou a se falar em vacina, esse índice de pessoas que falaram vou me vacinar só aumentou. Isso mostra, inclusive, a confiança que as pessoas têm no nosso sistema de saúde, que tem 1000 falhas, né? Não vamos achar que também, assim, eu vejo um pouco de, viva o SUS. Viva o SUS, mas, assim, o SUS precisa melhorar para quem realmente precisa. Não, o que se fala viva o SUS é que ele estava vindo num processo de desmonte. E ele teve... Você concorda plenamente, a gente não tem um grande sistema único de saúde, mas na vacina ele veio não, com tudo. mas a gente tem um sistema único de saúde que tem um enorme potencial, que pode ser um dos melhores do mundo, e eu acho que ele precisa realmente evoluir, a gente usar o que a gente tem e só melhorar e para frente. Então, assim, cara, a gente é um lugar que não tem catástrofe, que tem um clima ameno, que tem todas as condições para se desenvolver, sabe, como nação, com tecnologia, e a gente está aí parado no tempo com esse maluco, eu acho esse presidente um delinquente, ele é um delinquente. E não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu quero acreditar que a gente vai se livrar do Bolsonaro e eleger alguém que possa voltar a discutir os problemas do país. Aqui, depoimento de velho jornalista que viveu a hiperinflação. É impressionante o tamanho do Brasil, do mercado. O Brasil tem uma capacidade de recuperação. Se não atrapalharem, o Brasil tem uma capacidade de recuperação muito rápida. Então, eu tenho uma visão... Assim, basta você ter um governo dentro que passe em psicotécnico. A minha mulher defende a tese que os candidatos deviam fazer psicotécnico antes de se candidatarem. Marilis, sua despedida. O que você preparou aí? Então, a gente estava falando tanto de redes sociais e tal, e eu tô com um livro aqui que eu já até comprei bastante tempo, que chama 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. É esse daqui, ó.
É do Jaron Lanier, não sei como é que escreve o nome dele. E ele fala, ele dá realmente alguns argumentos, dá vontade de deletar tudo. E um dos capítulos, ele fala: você está se transformando num babaca. E esse capítulo é muito interessante porque ele mostra como a gente acaba tendo algumas atitudes que a gente condena. Então a gente acaba engrossando esse coro de intolerância, esse coro de agressividade. A gente vai lá e xinga a pessoa que escreveu alguma coisa. Eu xingo político, mas assim, eu comecei a realmente olhar, sabe, por exemplo, alguém que vem me xingar, eu xingava também. Agora eu deleto, bloqueio a pessoa e tal, porque é isso, a gente vai se transformando nesse babaca que a gente tanto abomina. E ele tem um capítulo bem interessante, e aí eu vou ler aqui, que ele fala assim: vá para onde você é mais gentil. Eu vou ter que botar o óculos agora para ler. E aí ele fala aqui, ó, quer ver, ó? Se ao participar de alguma plataforma online você notar algo desagradável dentro de si mesmo, uma insegurança, uma sensação de baixa autoestima, uma ânsia de partir para o ataque, de bater em alguém, saia dessa plataforma. Simples. O bullying online está sob os holofotes, como deveria estar. E pode ser que você já tenha sido vítima dele na internet. Muita gente já passou por isso. Mas também estou pedindo para você tentar perceber dentro de sua mente, em genuíno sigilo, se está sentindo a tentação de atacar alguém online. Talvez essa pessoa o tenha provocado, mas seja o que for, não vale a pena. Saia da plataforma. Não poste aquele vídeo de insulto, não tweete em retaliação. Não posso provar isso e muita gente discordará de mim, não importa. Olhe para dentro de si mesmo. Sério, você está sendo tão gentil quanto gostaria de ser? Em que momentos você é mais parecido com a pessoa que quer ser? E quando você fica irritável e desdenhoso? Não deixe o seu caráter se degradar. Ele é a coisa mais preciosa em você. Pô, maravilhoso. Que é isso, Erlander? Eu acho que, às vezes, eu vejo muitas pessoas com essa coisa, sabe, falando do discurso de ódio, do linchamento, e às vezes as pessoas se engajam nessas coisas. Assim, eu estava comentando assim, que eu parei com isso assim. Uma das coisas que eu estava com mais raiva, vamos dizer, da realidade, é que eu estava ficando com. Eu passei a ter raiva. E eu fiquei com muita raiva de ter raiva. É estranho. Muito bom esse troço aí. Não, é muito legal. E aí, e assim, eu tô lendo alguns livros sobre isso e tal, né? Essa coisa de, às vezes, por exemplo, você vê alguém com uma acusação seríssima, que seja de racismo, ou que seja, enfim, de machismo. Hoje as pessoas não têm mais direito de se defender. A internet vai lá, aponta o dedo, julga, condena, bane para o resto da vida. E a gente, achando que está fazendo uma justiça, está sendo justiceiro, a gente acaba virando um justiceiro de internet, condenando as pessoas para sempre. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com isso. Então, assim, político, tudo bem, vamos bater em político, vamos cobrar político, tá cheio de político para a gente fazer isso, mas vamos guardar as armas em relação a outras pessoas. Eu não resisto, era para encerrar, mas você já leu a biografia do Woody Allen? Eu tô com ela aqui, mas ele foi cancelado, né? Não, mas assim, é chatíssima a biografia. Chatíssima. Muito chata, muito chata. Mas o episódio em si, das denúncias, assim, não é nada. Não teve investigação particular, não há nada contra ele. O Me Too queimou, é um tribunal que não tem defesa, não tem direito. Aí cancelaram a série dele, não publicaram. Ele teve dificuldade, uma loucura. Esse cara aí, que é um gênio, não há nada que comprove, ao contrário. E ele foi cancelado. Muito bom. Eu concordo com você. Eu, até porque sou muito fã dele, me inspiro nele em muitas coisas, né? Tem um monte de coisa aqui dele. Na época eu fiquei muito abalada com as denúncias e fui ler tudo que saía na imprensa estrangeira e tal. E é o que você disse, não há nada
que comprove a culpa dele. Pelo contrário, ele já passou por já teve dois processos, se eu não me engano, ele foi inocentado e, infelizmente, me parece muito mais uma questão de vingança pessoal do que qualquer outra coisa. Eu acho uma pena, mas é isso, ele se recolheu e provavelmente é um cara que foi queimado na história sem chances de defesa. Assim, eu não queria encerrar no caso específico dele. Eu só achei que foi um bom exemplo do texto que você escolheu, assim, muita calma, paz, vamos devagar com a dor, que os nossos santos são todos Irlande, de só mar. para terminar, as pessoas às vezes eu escrevo uma coisa ou outra e ela concorda tudo comigo, com tudo que eu escrevo. Se eu escrevo uma coisa que ela não gosta, que decepção. A pessoa é inacreditável. Eu falo, gente, o meu marido não concorda com tudo que eu penso, com tudo que eu falo, com tudo que eu escrevo. E a vida é isso, né? Dentro desse sistema democrático que a gente vive, o bacana é discordar dentro, claro, de um mundo que seja bacana, que seja legal, que seja justo, né? Dentro de ideias boas. Mas hoje em dia a discordância virou pecado. Eu acho que só empobrece o debate, só nos afasta. É uma pena. Agradeço. Eu achei uma delícia. Foi uma das, Também, uma das, nossa, adorei. não pode dizer que foi uma das lives que eu mais gostei, mas foi uma das... Até é colega, né? Colega jornalista. Eu também. Obrigada mesmo pelo convite. E espero que a gente logo possa estar tomando uma junto por aí, que eu sei que você vai no meu nível. Eu vou. Um beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.